Na primeira atividade, vamos trabalhar com os passes. Com uma distância de 1 metro cada aluno, iniciaremos com o passe fracionado. Logo em seguida, mudamos o sentido e então incluímos o passe na linha do peito. Vamos dificultando e colocando mais uma bola. Na segunda atividade, com uma distância de 1 metro da parede, iniciaremos os passes, primeiro fracionado, logo após o passe na linha do peito, lembrando que não podemos deixar a bola cair no chão. Logo após, vamos dificultar dando 2 passos para trás e repetindo os passes, sem deixar a bola cair. Na terceira atividade, iniciaremos colocando alguns obstáculos no chão, podendo ser cones, chinelos, garrafas PET, e então o aluno fará os obstáculos, chegando na área mais à frente para a recepção da bola, com o passe na linha do peito, devolvendo a bola para o colega também com o mesmo passe. Então vai para a segunda fase, que será saltos com uma perna só, estabilizando com a mesma perna. Chegando no obstáculo, o aluno faz a recepção da bola, agora com o passe fracionado, e então arremessa para o cesto. Na quarta atividade, vamos trabalhar o arremesso. Colocaremos um cesto encostado e de frente para esse cesto 4 obstáculos, podendo ser cones, garrafas PET, chinelos, tênis, e então iniciaremos os obstáculos mais próximo do cesto, aumentando a dificuldade conforme for fazendo a cesta. Na quinta atividade, vamos trabalhar a dificuldade do arremesso com 2 bolas, para que os alunos percebam o peso da bola e controlem a força na hora de arremessar. O foco também é trabalhar a pontaria em relação à distância. Com essa sequência de aulas, o nosso objetivo geral é aperfeiçoar os fundamentos principais do Korfball, né? Como, por exemplo, os passes, arremessos, também ampliar o conhecimento esportivo das crianças, aprimorar o desenvolvimento motor, todos através da coordenação. Especificidade, fundamentos principais, passe, recepção e arremesso, mudança de direção e tempo de reação. Significados. As atividades têm como finalidade para os alunos o conhecimento de uma diferente modalidade esportiva que é o Korfball. Entender os fundamentos e algumas regras é de extrema importância para os alunos, pois os principais só existem nessa modalidade esportiva. Cenário. Em meio a um cenário de pandemia, as aulas podem acontecer no quintal de casa, na área de lazer do condomínio, na quadra do condomínio e na garagem. Avaliação. Falar sobre avaliação em período de pandemia não é nada fácil. Porém, existem alguns instrumentos que auxiliam no momento de analisar o desempenho de alunos em relação à prática esportiva. Dentre esses instrumentos, o atribuído por nosso grupo foi o TSAP. O TSAP é um instrumento de avaliação que tem como objetivo classificar o desempenho individual de componentes técnicos e táticos dos jogadores. Visando que as aulas serão individuais por conta do isolamento, o TSAP é ideal para avaliar o desempenho de cada aluno em relação à execução das atividades atribuídas. Além de avaliar o empenho dos alunos nessa sequência de aulas, é interessante a análise do desempenho, mesmo que individualmente, ver o quanto melhoraram no entendimento dos fundamentos atribuídos pelo esporte.
Quando nós tratamos de sexto e sétimo ano, entramos no estágio de aplicação. Nesse estágio é o momento em que os alunos utilizarão habilidades motoras intituladas fundamentais, trabalhadas nos anos anteriores. Nessa época da infância se refine as habilidades mais complexas e os alunos eles começam a ter autonomia. Segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é importante trabalhar dessa autonomia porque ela traz aos alunos algumas condições e ferramentas para eles interagirem criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de interação. Ainda em relação ao trabalhar dessa autonomia presente nos alunos, já se é possível a aplicação de esportes, até porque o entendimento das regras é bem mais claro e a tomada de decisão já é nítida nos alunos, sendo ela certa ou errada. O objetivo de atribuir um esporte coletivo como o korfball nessa época da infância não é somente visando questões técnicas, como passe, arremesso, recepção, mas também o trabalhar cognitivo, envolvendo raciocínio lógico, percepção e reação. Garganta, 1998, e Daolio, 2002, tem apontado que os jogos coletivos não são apenas transmissões de técnicas, o passe, o drible, a recepção, mas sim um momento de desenvolver nos alunos disponibilidades motoras e mentais, que ultrapassem o ensino de gestos, assimilação de regras e ação do jogo e formas de comunicação entre os jogadores. Obviamente que no âmbito escolar o esporte não é atribuído da sua melhor maneira, porém, as práticas derivadas do esporte mantêm, por essência, suas características formais de regulação das ações, mas adaptam as regras e normas institucionais aos interesses dos participantes e do professor, às características do espaço, ao número de jogadores e aos materiais disponíveis. Nessa fase da vida, atribuída como adolescentes para alguns, os alunos estão em constante mudança. Isso os torna sujeitos em desenvolvimento, como singularidades e formas identitárias e culturais próprias. O korfball não é um esporte tão comum aqui no Brasil, e isso pode levar um certo receio aos alunos. Porém, o trabalhar do mesmo agrega além de tudo no conhecimento cultural dos praticantes. Podemos ver que nessa ação motora, o plano é o sagital e o eixo é o látero-lateral. A seguir, vamos analisar as sequências de movimentos durante o arremesso. O primeiro movimento nessa fase inicial é a semiflexão do quadril, onde temos os seguintes músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Durante o movimento, há uma semiflexão do joelho também. A seguir, os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Nos membros superiores, há uma semiflexão do ombro. Destacamos os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores durante esse movimento. Ainda nos membros superiores, uma semiflexão do cotovelo. A seguir, os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Durante essa fase de movimentação, no salto vertical, podemos destacar a extensão do quadril. A seguir, os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Durante essa fase também, há uma extensão do joelho. Destacamos os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores durante esse movimento. Durante o movimento da flexão plantar, podemos destacar os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Na flexão do ombro, ainda nesta fase, podemos destacar os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores a seguir. Nesta ação motora acontece a extensão do cotovelo. Destacamos os músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores durante esse movimento.
final do movimento consiste em amortecer a queda proporcionada pelo salto, havendo nos membros inferiores, no instante que os pés tocam o chão, uma semiflexão do quadril e uma semiflexão dos joelhos. E após a queda já ter sido neutralizada, há uma extensão do quadril e uma extensão dos joelhos, voltando à posição inicial do movimento. Durante uma partida de Korfball, podemos analisar as principais ações motoras dentro de uma situação de ataque, como a corrida, que tem uma alta intensidade e a capacidade física que mais prevalece é a velocidade nessa ação motora. A recepção do passe, que tem uma intensidade moderada, prevalecendo a resistência nessa ação motora. O arremesso, que também tem uma alta intensidade assim como a corrida, prevalecendo a força nessa ação motora. E o salto também com uma alta intensidade prevalecendo a força. Nessa situação de ataque, onde temos a corrida, o salto e o arremesso da bola, possui um predomínio de fibras do tipo 2A e B. Na recepção, há o predomínio do tipo 2A. Esse tipo de recrutamento de fibras relaciona-se com o padrão metabólico energético, mais especificamente da seguinte forma. No caso da recepção, onde a intensidade é moderada e requer a prevalência do recrutamento de fibras do tipo 2A, a miosina ATPase e a capacidade glicolítica são altas e as capacidades de manipulação de cálcio e oxidativa são de média para alta. Como se pode perceber, embora os três sistemas metabólicos energéticos estejam operando simultaneamente, as ações realizadas requerem mais energias dos sistemas metabólicos imediato e glicolítico. No decorrer da partida e com o aumento da intensidade das ações, o sistema glicolítico em intensidade intermediária inicia a oxidação dos lipídios até a sua saturação máxima. Nesse momento, com a continuidade da partida e com a intensidade cada vez mais aumentando, o próprio sistema glicolítico faz com que o corpo não utilize mais os lipídios como forma de energia, mas possa agora utilizar os carboidratos. Outro aspecto observado na prática esportiva é a concentração de lactato no sangue, que na maior parte do tempo, durante o jogo, fica na fase 2, moderada, mas pode chegar a altos níveis se houver muitos movimentos repetitivos, por longa duração. A repetição excessiva desses movimentos pode ocasionar a fadiga, pois gera um estresse muscular. Em uma partida de Korfball, geralmente a fadiga muscular ocorre no final do jogo. No caso do ATP, é improvável a depleção dessa fonte de energia, porque para a depleção desse substrato, chegar a um estado de fadiga, precisa de um exercício de alta intensidade e de uma curta duração, que não é o caso. No Korfball, não tem recrutamento de fibras do tipo 2B a todo momento. Já a fosfocreatina é provável, pois esse substrato tem relação com as ações motoras que necessitam de uma potência maior em algumas situações do jogo somente, como o salto para o arremesso. Está ligado com o sistema glicolítico, em que tem o alto recrutamento de fibras do tipo 2B para ter a alta capacidade de gerar força. A depleção de glicogênio é muito provável, pois esse substrato está relacionado com o sistema oxidativo, que é o sistema metabólico energético presente no Korfball, cujas suas características é exercícios de longa duração e de uma intensidade moderada. E quando esse substrato é depletado, o músculo ele entende que não tem carboidrato suficiente no músculo para a produção de energia oxidativa. O acúmulo de fosfato inorgânico é improvável, pois só aumenta na medida que a fadiga se instala entre um exercício de alta intensidade e um esporte de curta duração. O acúmulo do derivado metabólico, no caso o hidrogênio, é provável. À medida que ocorre grande utilização de ATP entre a fibra muscular do tipo 2B durante uma arrancada, por exemplo, para interceptar uma bola, gera a consequência de maior produção de hidrogênio. O aumento de hidrogênio pode interferir no acoplamento, excitação
e contração e na produção de força nos miofilamentos, ocorrendo uma possível fadiga. O acúmulo do calor é muito provável, por ser um esporte em que os atletas sempre estão em movimentos, é um esporte muito dinâmico, se adaptando também ao clima do ambiente que é praticado e pelo corpo ser um esporte que exige uma intensidade moderada com uma longa duração.